Ciência. Religião. Em guerra há milhares de anos. Cada vez que depende de um teste, fica provado que a ciência tem razão. Conforme a ciência progredia, Deus ia tendo cada vez menos o que fazer. E ainda hoje pode ser que a fusão da fé com a tecnologia nos aproxime mais do que nunca da solução do grande mistério da vida. Por eu ser um religioso convicto, a ciência é o meu jeito de ir em busca do mistério de Deus. Provando a existência de Deus. Durante séculos, a Igreja Católica esteve em guerra com a ciência, acreditando que sua existência poderia prejudicar os princípios mais sagrados da fé. Os cientistas ficaram estigmatizados como hereges. Seus avanços eram escondidos da população e às vezes até desmentidos sob a ameaça de morte. Mas atualmente há indícios de uma mudança radical. Quando as pessoas ficam sabendo que eu sou um padre e um cientista trabalhando especialmente para o Vaticano, onde há um observatório, a pergunta é sempre: por quê? Por que o Vaticano tem um observatório? A instalação multimilionária de classe mundial fica a 3.300 metros acima do nível do mar. Seu telescópio de 1,80 m consegue sondar milhares de anos-luz das galáxias. Os cientistas são especializados em astronomia e cosmologia. E o que os torna únicos? Eles também são homens de fé que admitiram a ciência como uma ferramenta em sua busca por Deus. Temos uma metodologia bem rigorosa que nós aprendemos conforme vamos nos formando cientistas. Dada a história instável da Igreja com a ciência, é de se impressionar que haja esse observatório de ponta. Especialmente desde o Iluminismo, existiu uma relação áspera entre ciência e a religião, onde a ciência, eu acho, explicou cada vez mais sobre o mundo. E as pessoas religiosas sentiram-se cada vez mais ameaçadas. O âmago da ameaça, para quem tem fé, é que a ciência diminua tanto a Deus que ele deixe de existir. E isso envolve todo um modo de vida, uma vida inteira de mundo. Durante grande parte do último milênio, desafiar a explicação dos eventos naturais da Bíblia era um perigo. No início de 1600, notáveis astrônomos foram levados a julgamento quando suas descobertas científicas conflitaram com crenças religiosas enraizadas. Uma das ideias científicas mais ameaçadoras foi uma teoria desenvolvida pelos astrônomos Copérnico e Galileu. A Igreja ensinava que a Terra era o centro do sistema solar e que o Sol girava em torno dela. Mas Copérnico e Galileu sugeriram o contrário, que o Sol era o centro do sistema solar. As descobertas de Galileu foram recebidas por alguns da Igreja Católica como um problema. Ela se opunha à Bíblia que menciona. E então o Sol parou. Se na verdade é a Terra que se move e o Sol está parado, segundo a Igreja, isso gera um conflito. Desde a época de Galileu, acho que a Igreja Católica deu uma guinada. Graças a Deus. A admissão da ciência é uma mudança, mas a questão é: por que agora? A presença da Igreja no Observatório do Vaticano quer dizer que a Igreja reconhece o valor da ciência e do conhecimento que adquirimos através dela. Enquanto a maior parte da ciência olha para as estrelas buscando as respostas do desconhecido, esses homens anseiam por algo bem mais específico: provar que Deus existe. Essa busca por provas de uma mão divina no trabalho do universo começa no momento de sua criação. Eles essencialmente creem que conforme exploram o universo e retornam ao Big Bang, irão alcançar a resposta para o que tinha antes do Big Bang. Se existiu um Big Bang, deve haver algo que o gerou. O universo como um todo
se iniciou com a explosão de alguma coisa. Uma energia veio disso e depois se transformou em matéria. O Vaticano está de acordo com a explicação do consenso científico, que após o Big Bang, a interação de átomos de hidrogênio conduzidos pela gravidade formou estrelas, galáxias e o universo como o conhecemos. Essa é uma série de eventos onde o início é uma sopa de partículas elementares, depois gás e poeira, e aí o gás e a poeira se colidem, gerando estrelas, planetas e então a vida. Nós saímos desse universo como as estrelas, as galáxias, os sapos e tudo mais. Nós saímos desse mundo em evolução. Essa é a melhor explicação científica para a nossa chegada. Será que tudo isso aconteceu por acaso? Ou por necessidade? Enquanto a religião prega a necessidade de Deus na criação de tudo, para a ciência não é assim. Não temos nenhum obstáculo para imaginar o Big Bang como sendo algo que apenas ocorreu. Não existe nenhuma razão na cosmologia para acharmos que houve alguma influência externa na criação do Big Bang. Stephen Hawking costuma dizer que perguntar o que havia antes do Big Bang é como questionar qual é o norte do Polo Norte. É uma questão indefinida. Hawking recentemente provocou controvérsias ao dizer: por haver uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a si mesmo do nada. Stephen Hawking e outros que propuseram esse início ao universo disseram: não precisamos de Deus. É um absurdo. Este debate marca a linha divisória entre a ciência mais conhecida e a ciência da fé. A Igreja já não renuncia mais às descobertas científicas. Ao invés disso, muitos, como o Padre Coyne, creem em um modelo que integre tanto a ciência como Deus. Isso é conhecido como a teoria do universo bem afinado. Ela sustenta que as condições exatas necessárias à criação da vida são tão precisas que não poderiam ter surgido por acaso. Para esses homens, o modelo de universo bem afinado é um projeto para a criação de tudo. E Deus é o arquiteto. Se cada uma dessas constantes não valesse o que nós medimos, vamos dizer, uma parte em 1 milhão, nós não estaríamos aqui. Essa é a noção de um universo bem afinado. Que as coisas são calibradas. É como um desabrochar. É no ponto. Nem quente e nem frio. E bum, nós temos um universo onde as pessoas são inteligentes e questionam grandes coisas. Você não prova que Deus existe, mas isso sugere muito que há um Criador. Se a teoria do universo bem afinado estiver certa, então Deus criou o universo todo, mas deixou os detalhes para a natureza. A pior coisa a se fazer seria dizer de imediato que foi Deus quem fez. Não pode ser tudo pré-determinado. Ele criou um universo que tem uma indeterminação, desde o micro até o macro. E essa nova filosofia pode fazer com que a Igreja fique mais perto que nunca de uma prova de Deus. O Observatório do Vaticano é somente uma parte dessa mudança, voltada em direção ao aproveitamento de novas tecnologias em uma busca contínua. Mas o espaço não é a única fronteira nessa pesquisa. Os arqueólogos e os caçadores de relíquias estão igualmente procurando evidências palpáveis de Deus aqui na Terra. Suas pesquisas se iniciaram com a Bíblia. Ela tem estado no centro do conflito entre ciência e a fé desde o início. Alguns estudiosos questionam as origens de muitos livros da Bíblia e os acontecimentos que eles descrevem. Se olharmos a Bíblia como um documento literal, a ciência aponta algumas divergências. Mas os fiéis verdadeiros a veem como a palavra literal de Deus. E agora eles usam a ciência para tentar provar isso. Se a investigação científica provar que alguns dos milagres bíblicos podem ter de fato ocorrido, muitos acreditam que isso também poderá provar a existência de Deus. Etiópia.
Ao norte da Etiópia, um homem está na trilha da maior descoberta de todas. Fui treinado como um policial científico. Agora uso essas habilidades para tentar solucionar os antigos mistérios da Bíblia. Atualmente estamos em uma jornada bem empolgante para possivelmente resolver um dos maiores mistérios de todos os tempos. Sua missão: achar a Arca da Aliança Perdida, um baú misterioso construído para guardar as tábuas em que os 10 mandamentos foram escritos. Para muitos, a Arca é nada mais que uma lenda. Mas os fiéis creem, e isso irá revelar a prova física de Deus. De acordo com o Velho Testamento, Deus se comunicou com os judeus por meio dessa arca. Ali há um objeto que foi um sinal de Deus e a confirmação dele ter estado na terra. Esse objeto fundamental da adoração dos judeus e, de repente, sumiu. E um puff saiu do nosso campo de visão e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Se a arca constitui uma prova definitiva de Deus, é um tema para debate. Mas primeiro, ela tem que ser achada. Assim como Cornuck, arqueólogos e pesquisadores vasculharam o globo buscando as pistas de seu paradeiro. Mas depois de milhares de anos, as pistas estão frias. Em sua busca, Cornuck mira uma área rica em possíveis evidências. Me falaram que puseram sangue nisso. Relatos históricos. O Albas está me mostrando um buraco que foi feito nessa pedra. Eles afirmam que aqui foi onde o mastro da tenda ficou, e a tenda era o tabernáculo. E novas pistas que logo poderiam levá-lo à arca. Por séculos, o homem olha para o céu, primeiro como um sinal de fé. E depois, pela reflexão científica. Agora é o encontro dessas duas doutrinas opostas que podem conter a solução do maior mistério da vida, a prova da existência de Deus. Bob Cornuck está na linha de frente dessa busca por evidências concretas, na procura pela Arca da Aliança Perdida. Um dos artefatos mais importantes do Velho Testamento, existe a crença de que a arca contém o poder onipotente de Deus. Essa descoberta poderia mudar tanto a ciência quanto a religião. Mas ela está perdida há milhares de anos. Estamos procurando pela Arca da Aliança. Esse objeto fundamental da adoração dos judeus simplesmente saiu do nosso campo de visão. Estava ali por um momento e de repente desapareceu como um passe de mágica. Cornuck se concentrou na história da arca à procura de pistas essenciais. As instruções sobre como construir a arca foram dadas a Moisés por Deus como um projeto. Acredita-se que a arca é grande o bastante para conter as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Ela tem 1 metro de comprimento, 75 centímetros de largura e altura. Ela era banhada por dentro e por fora a ouro. Em cima da arca ficavam 2 anjos dourados. Dizem que tanto o poder como a ira de Deus descansam dentro da própria arca. Somente os sacerdotes mais devotos poderiam se aproximar dela. Se você não adorasse corretamente em frente à arca, seria morto. Ela podia destruir cidades, derrubar paredes, secar rios. Em 960 a.C., a arca foi colocada dentro do primeiro templo de Salomão, em Jerusalém. Esse relato no Livro dos Reis é a última vez que a arca é mencionada na Bíblia. Ninguém na Bíblia fala, e a arca foi roubada ou ela foi destruída. Ela só deixa de existir. Os estudiosos da Bíblia divergem sobre onde e quando a arca desapareceu. Várias teorias persistem. Para Cornuck, a liderança mais forte surgiu de pesquisas iniciadas na década de 80 por Graham Hancock, um correspondente do The Economist. Hancock teorizou que a arca foi tirada do Templo de Salomão durante o reinado de um rei pagão. Essa pessoa é Manassés, um rei mau, maníaco e louco, que colocou ídolos pagãos dentro do templo. Essa profanação do templo teria forçado os sacerdotes devotos que vigiavam a arca a protegê-la por qualquer meio necessário.
até mesmo removê-la do seu lugar de descanso sagrado. A arca teria sido transportada por fiéis sacerdotes levitas que sentiam repulsa pela sujeira que estava sendo trazida ao templo. Carnock acredita que o caminho mais provável de fuga de Jerusalém teria sido a oeste, para o Egito, e depois descendo o rio Nilo. Ilha Elefantina. A próxima pista para apoiar sua teoria poderia estar nessas rochas na pequena Ilha Elefantina. Carnock se baseia na existência de ruínas de um antigo santuário, construído nas exatas especificações as do Templo de Salomão, lar original da arca. Os moradores acreditam que ele foi construído como um refúgio temporário, mas a arca não estaria segura lá por muito tempo. Os arqueólogos dizem que houve um grande conflito na Ilha Elefantina. Os historiadores descrevem um tumulto dos vizinhos egípcios que colocou a arca em perigo. Carnock acredita que o motivo do ataque pode fornecer uma pista sobre o que aconteceu com a arca. Diziam que a arca era tão poderosa que um sacrifício de sangue tinha que ser feito antes de vê-la. Pela lei judaica, isso é proibido em todos os lugares, exceto na presença da arca. Os judeus teriam sacrificado o carneiro e os egípcios adoravam o carneiro. É um conflito, o templo é destruído. Carnock especula que no meio da batalha a arca foi levada às pressas a um local seguro. A questão é, onde? A um continente de distância da Etiópia, o livro do Êxodo chamou a atenção de outro pesquisador que procura reduzir a lacuna entre ciência e fé. Cambridge, Inglaterra. Tenho muita fé na ciência e acho que é possível ter uma visão científica completa do mundo que seja totalmente coerente. Mas eu também acho que se você olhar para a Bíblia, há esses indicadores que Deus de fato existe. O Sr. Colin Humphreys, um físico e cristão devoto, acredita que a ciência é a chave para desvendar os mistérios do Velho Testamento. E pode finalmente provar que Deus programou esses acontecimentos épicos. Sua investigação começa com um dos momentos mais emblemáticos da Bíblia: a divisão do Mar Vermelho. Egito. 1446 a.C. De acordo com o livro do Êxodo, Moisés e os judeus escaparam da escravidão, mas encontram-se encurralados entre a espada e o mar. Os judeus estavam de fato presos, eles não tinham saída. E de repente, vem esse vento que sopra o mar para trás a noite toda. E tem uma terra exposta. E os judeus pensam, Deus, que maravilha, e todos cruzam correndo. E claro, o exército do faraó os persegue logo atrás. Mas a água volta e atinge o exército. Para os fiéis, essa passagem de 3.000 anos é uma prova da obra de Deus. Mas a nossa compreensão da física moderna e da dinâmica dos fluidos levanta dúvidas. O Mar Vermelho é um vasto corpo de água, mais de 300 quilômetros no seu ponto mais largo, com uma profundidade média de quase 500 metros. Então, onde os judeus teriam cruzado com segurança? As opiniões divergem sobre a localização provável, mas muitos pesquisadores bíblicos apontam para o Estreito de Tirã, na foz do Golfo de Acaba, como o local que melhor corresponde às distâncias e à topografia descritas na Bíblia. Golfo de Acaba. Aqui, o golfo se restringe a um canal de apenas 13 quilômetros de comprimento. Um cume de recifes de coral no fundo do mar cria a parte mais rasa do Mar Vermelho. Mas os recifes ficam a mais de 9 metros abaixo da superfície, muito profundo para atravessar a pé, conforme descrito no Êxodo. E há também o problema das tropas do faraó. O Êxodo conta que o exército egípcio perseguia os judeus em fuga. Se o relato bíblico é verídico, como eles tiveram um destino diferente? Para quem não acredita, a improbabilidade desses eventos é a prova de que o relato do Velho Testamento não é mais que uma história. Bíblia Sagrada.
Agora, a ciência pode resolver a questão. Quando eu, como cientista, leio a história do êxodo do Egito, a minha inclinação natural é dizer como isso pode acontecer. A explicação pode ser um simples princípio físico, aquele que pode ser observado em um copo simples de água. É um fato muito simples. Se encher um copo d'água até a borda e assoprar, você fará a água transbordar. E se tiver um sistema de vento forte em um grande lago de água, ele força a água para fora, e isso é bem conhecido pelos geólogos e cientistas. Em casos extremos onde grandes quantidades de água são deslocadas por esse fenômeno, os cientistas também observaram uma forte reação. Uma parede de água barulhenta retorna para preencher o vazio. A teoria de Humphreys sobre a separação do Mar Vermelho se pauta nesse fenômeno natural acontecendo em grande escala. Um evento conhecido como vento direcionado, seguido por um evento de reação conhecido como pororoca. O cientista atmosférico Dr. Carl Drews, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, acredita que Humphreys pode estar certo. O vento direcionado ocorre quando um vento forte sopra por um longo tempo sobre uma superfície de água. E gradualmente a água se move na direção do vento, se afastando da costa, fazendo a superfície do oceano descer. Então o que sobra é uma porção de terra seca onde havia antes o fundo do mar. Usando o poder de supercomputadores, Drews estudou o efeito do vento direcionado em locais que vão do Nilo até a costa da Inglaterra. Há 2 episódios que ocorreram nos Grandes Lagos em 2006 e 2008. O vento direcionado é observado a cada 5 ou 10 anos no Lago Erie. Há essas fortes rajadas que vêm do oeste e que causam tempestades em Buffalo. Mas do lado de Toledo, que é o lado contra o vento, grandes partes do lago estarão completamente secas e a água desaparece no horizonte. Tem-se observado que a diferença de altura entre uma extremidade do Lago Erie e a outra pode ser até 5 metros. Absolutamente incrível. Espera-se que a água do Lago Erie fosse nivelada. Com um vento forte soprando por muitas horas, a diferença é de 5 metros. Mas seria necessária uma tempestade de extrema força para partir o Mar Vermelho, até mesmo nas partes mais rasas de 9 metros do Estreito de Tirã. Para ocorrer um vento direcionado aqui, fortes rajadas teriam que soprar por horas em uma direção precisa. Para podermos ver um vento direcionado forçando a água por quilômetros, precisamos de uma longa extensão de água. Êxodo 14. Humphreys se volta para a evidência bíblica em busca de pistas sobre a tempestade. O relato no Êxodo descreve um vento forte vindo do leste que sopra a noite toda. Ele teoriza que se ventos fortes sopraram pela extensão do Golfo de Aqaba por várias horas, um vento direcionado com força suficiente para expor a ponte de terra pode ter ocorrido. O Golfo de Aqaba tem 180 quilômetros de comprimento e se fizermos as somas com um vento furacão, pode-se forçar a água para trás pelo menos 730 ou 1.600 metros. Aproveitando os dados recolhidos dos satélites da NASA, o Dr. Carl Drews cria um modelo de oceano e mapeia o terreno do Golfo para examinar os possíveis efeitos desse tipo de tempestade. Eu usei mapas geológicos e levantamentos, o percurso dos sedimentos para reconstruir a disposição das lagoas e dos rios que havia no período do Êxodo. Depois, juntei isso com o modelo do oceano em um supercomputador e apliquei um vento digital, um vento soprando a 100 km por hora. Seria difícil andar nessa ventania, mas é possível, dá para andar para frente. Furacões e ciclones se desenvolvem mais frequentemente sobre o oceano aberto. Então, em relação aos padrões climáticos globais, poderia uma tempestade dessa magnitude ter como alvo o Mar Vermelho, que é cercado por terra? Um estudo oceanográfico na Universidade do Estado da Flórida calculou que uma tempestade assim pode atingir esta região somente uma vez a cada 2.400 anos. Uma probabilidade pequena, mas cientificamente possível. Combinando o relato bíblico da travessia ao modelo científico, Drews constrói uma linha do tempo que coincide com as condições descritas no Êxodo. A tempestade perfeita. A Bíblia diz que isso ocorreu durante uma noite. Então, o vento que soprava durante 12 horas de repente para e eu acho que as águas se separam por um período de 4 horas e depois elas se juntam outra vez.
Mas mesmo com essas 4 horas para cruzar a ponte de terra exposta, teria sido impossível que 2 milhões de judeus atravessassem o Mar Vermelho e fugissem. A evidência científica desmente o relato bíblico? Seria muita gente para passar por um pequeno espaço em apenas 4 horas. Esse número é incrivelmente grande. Muita gente acha que a história do Êxodo é inventada. Humphreys atribui essa discrepância a uma tradução problemática do Êxodo. No hebraico antigo, a mesma palavra pode ter diferentes significados. E a palavra que foi usada para milhares no livro do Êxodo é uma palavra hebraica chamada Aleph, mas que também pode significar um grupo ou uma tropa. Sabemos da literatura egípcia que a tropa de um exército egípcio tinha somente 10 homens. Então, se levarmos em conta essa tradução e fizermos as contas, acabamos não tendo 650 mil homens com mais de 20 anos, e sim cerca de 5 mil homens com mais de 20 anos. Adicionando as mulheres e crianças, isso dá 20 mil pessoas, bem mais administrável. Se esse novo cálculo de Humphreys for exato, ele reforça o argumento de que o milagre do Mar Vermelho realmente ocorreu. Humphreys calcula que uma multidão desse porte conseguiria atravessar um leito de mar de 13 quilômetros em 4 horas. Então, assim, tudo se encaixa. E a matemática, que é complicada, de repente fica simples e tudo combina tão bem que só pode ser a solução correta. É um tipo de descoberta de arrepiar. Um modelo de computador avançado também pode validar uma peça final do milagre do Mar Vermelho. Ao estreitar o tempo de travessia a um intervalo de 4 horas, a ciência pode ter resolvido como os judeus conseguiram escapar. E também como possivelmente os egípcios encontraram seu destino. Em um dos maiores massacres descritos na Bíblia. Desde a cosmologia e a arqueologia para a oceanografia. Pesquisadores de várias disciplinas científicas lançaram uma pesquisa global para descobrir uma prova palpável de Deus. O Sr. Colin Humphreys e o Dr. Carl Drews estão procurando evidências que provem que os acontecimentos descritos na Bíblia de fato ocorreram. Usando cálculos precisos e também modelos complexos de computador, cada um detalhou um cenário de uma tempestade perfeita que eles alegam que poderia ter causado a separação do Mar Vermelho, como foi descrito no livro do Êxodo. Segundo sua teoria, um fenômeno conhecido como vento direcionado causou ventos de força e duração raras que separaram as águas tempo suficiente para que os judeus cruzassem seu caminho para a liberdade através de uma porção de terra exposta. Mas o livro do Êxodo também descreve a destruição repentina do exército do faraó conforme eles perseguiram os judeus pelo leito do mar. Para explicar isso, Drews e Humphreys apontam para a força adversária natural que pode acompanhar os casos extremos de vento direcionado. Uma pororoca. O termo define o fenômeno onde uma maré volta com um deslocamento de água tão forte que cria uma onda gigante de força enorme. Quando o vento para, de repente a água retorna e haveria essas paredes de água agitada vindo com tudo. E esmagando quem sobrou ali no caminho. Os cálculos de Drews revelam que um vento direcionado poderoso o bastante para dividir o Mar Vermelho teria desencadeado uma pororoca de enorme magnitude. Quando li essa história pela primeira vez, eu pensei, bom, se a água voltou, porque apenas não fugiram. Mas o que a matemática mostra é que, se você tem uma água que foi forçada para trás pelo vento direcionado e o vento de repente para, essa água volta em forma de pororoca. Ela não volta gradualmente, ela volta de repente mesmo. E é isso que fala o livro do Êxodo. Moisés estendeu a mão dele sobre a água e o vento parou de soprar. Se foi invocada pelas mãos de Moisés ou se foi uma reação natural do vento direcionado, uma pororoca com essa força teria destruído o exército do faraó em um instante. De repente, eles ouvem um barulho distante e olham e alguma coisa parecida com uma montanha de água caindo sobre eles pelos dois lados e pela parte de trás. Aquilo varreu aquelas pessoas para o mar.
E é precisamente o que diz o livro do Êxodo. Então, até os detalhes no Êxodo se encaixam com o que sabemos pela ciência moderna. Essas pororocas são raras, e um modelo matemático preciso para prever esse fenômeno tem frustrado os cientistas há séculos. Até agora. A matemática é bastante complicada, é chamada de equação diferencial de segunda ordem. Há 300 anos não era possível fazê-las, há 200 anos também não. As pessoas não tinham nenhuma explicação, mas agora podemos dizer que se encaixa com a ciência moderna e que combina com o mecanismo natural. Somente com o advento dos supercomputadores, as previsões de fluidos dinâmicos desta complexidade foram possíveis. A tecnologia está abrindo uma nova fronteira na busca de Deus. Mas enquanto esses fenômenos naturais oferecem uma explicação científica para os acontecimentos descritos em Êxodo, somente isso não prova Deus. Pode ser que Moisés tivesse muita sorte. Pode ser que ele soubesse prever o tempo muito bem. Então você diz, por que chamamos isso de milagre? Foi por causa da precisão. Eles teriam sido destruídos. É um evento muito improvável de acontecer justo na noite que você precisa dele. Se Moisés tem essa sorte, todos devíamos apostar nele. Então foi essa precisão que mostrou a mão de Deus no evento. Tanto Drews como Humphreys concordam que a evidência de Deus não está nos eventos naturais em si, mas sim na sua milagrosa precisão. Em última análise, está além dos poderes da ciência explicar como uma tempestade que ocorre uma vez na vida foi acontecer na hora e no lugar exato para resgatar os judeus. Eu acho que a ciência responde os comos, como isso aconteceu. E a religião responde os porquês. Algumas pessoas pensam que se for possível explicar um milagre, pode-se explicar tudo. Eu não acredito nisso. Nós devemos esperar que Deus opere no universo dentro das regras que Ele mesmo construiu. Então, para mim, isso não substitui a fé. Na verdade, é um salmo que diz que quando Deus abriu o Mar Vermelho, Ele não deixou suas pecadas na água. Então, obviamente, Deus não era visível. Enquanto seu trabalho tem estreitado a lacuna entre a ciência e o sagrado, esses cientistas admitem que, por enquanto, a fé é necessária para preencher as últimas lacunas. Os cientistas devem ser humildes e perceber quando sua ciência não alcança o sobrenatural. Nós só estudamos o natural. Então eu estudo o movimento do vento e da água. De acordo com a Bíblia, Deus enviou o vento na hora certa e mandou Moisés estar lá. Em sua busca para encontrar a Arca da Aliança perdida e a prova de Deus que pode haver nela, Bob Cornuck seguiu a trilha de pistas até o norte da África. Se a Arca foi tirada do seu lugar de repouso de 300 anos na Ilha Elefantina, Cornuck acha que a rota segura mais provável teria sido seguir o Nilo até a Etiópia. E é até aqui que a busca de Cornuck o trouxe hoje. Estamos indo para Gondar, que é um lugar onde os judeus moram até hoje. E eles dizem que são os descendentes das próprias pessoas que trouxeram a Arca da Aliança para a Etiópia. Aqui os judeus constituem menos de 1% da população. Mas a existência dessa comunidade isolada não é prova concreta de que a Arca passou por aqui. A maioria dos especialistas acredita que a presença de judeus aqui é pura coincidência. Estudiosos consideram ridícula a ideia da Arca da Aliança ter vindo para cá. Nós vamos descobrir se os estudiosos podem estar errados. Estamos na aldeia Falat, em Gondar, Etiópia. Esta é uma das cidades mais singulares do mundo. Houve uma época em que aqui foi uma florescente comunidade judaica. Hoje a maioria dos judeus de Falat se foram, mas em toda parte os sinais de sua presença permanecem. Dizem que a comunidade judaica que vivia aqui nesta aldeia Falat veio para cá 400, 500 anos antes de Cristo. Temos pilhas de pedras. Essas sepulturas podem ter milhares de anos. Os habitantes, na maioria, seguem as tradições judaicas típicas, exceto uma. Eles fazem sacrifícios de sangue. Isso não é feito em nenhum lugar do mundo, mas é feito aqui, nesta aldeia Falat, há centenas, se não milhares de anos.
Poderia ser esse um vínculo definitivo com a Arca? Cornuck procura a única rabina restante da comunidade falante. Tudo bem? Como vai? Há quanto tempo os judeus estão nessa área? Tá bom. Desde 500 anos antes de Cristo. Tá, ela disse que os judeus estão aqui desde 500 anos antes de Cristo, e é isso que eu acho que a nossa evidência mostra. Ela sabe que os falates fazem sacrifício de sangue? Eles faziam. Eles faziam sacrifício de sangue, enquanto havia judeus etíopes aqui. Os rituais de sangue apontam para a Arca, mas histórias não provam nada, e Cornuck sabe disso. Sua razão de voltar a Gondar hoje é para encontrar evidências biológicas, uma ligação genética entre essa comunidade isolada de judeus e a ordem de sacerdotes que protegia a Arca da Aliança há milhares de anos. Será que ela nos permite fazer o teste nela, dentro da boca? Eu estou muito feliz por você testar o meu DNA. Cornuck está compilando um banco de dados de DNA dos judeus locais. Será uma busca em tempo intensivo que ainda tem que produzir resultados, mas a descoberta de uma única ligação genética aos levitas antigos poderia ser uma bomba. Se pudermos mostrar uma marca de DNA que os conecte a esse evento antigo, vai ser demais, fundamental para a teoria de que a Arca veio para a Etiópia. A triagem genética moderna pode ser uma ferramenta essencial em determinar uma ligação com a Arca. Mas a meio mundo de distância, outra equipe de pesquisadores pode ter tropeçado em uma ligação ainda mais direta a Deus, escondida em nosso DNA. A prova científica de Deus. Alguns a procuram no nascimento do universo, outros nos desertos da África e do Oriente Médio. Mas e se a prova mais surpreendente de Deus não estiver em um templo ou um santuário? E se estiver dentro de todos nós? Uma pesquisa genética recente provocou um debate explosivo. Para explorar se podemos estar programados a acreditar em Deus. O renomado biólogo molecular Dr. Dean Hamer descobriu o que ele chama de gene de Deus. A prova de que a crença em Deus, ou talvez até o próprio Deus, está codificado em nosso DNA. Os cientistas tentam desmentir Deus há muito tempo. Não deu certo, e não há sinal de que vá funcionar no futuro. Há algo no fundo do nosso cérebro, na maneira como a espiritualidade toca nossa consciência. E isso, portanto, serviu de razão para a pergunta: existe alguma base genética para essa característica? O Dr. Hamer se deparou com o tópico por acidente. Eu estava estudando o papel dos genes em outros traços de personalidade na orientação sexual, os quais são conhecidos por terem um componente biológico. Aconteceu de eu estar usando um questionário de personalidade que incluía um item chamado autotranscendência. O Dr. Hamer define o termo autotranscendência como a inclinação de ver um mundo maior e mais amplo do que o visível. Um mundo de espiritualidade além do reino físico do dia a dia. Pode ser mostrado numericamente que a religião de uma pessoa, digamos católica ou protestante, depende totalmente do ambiente em que vive. Mas a espiritualidade tem muito menos a ver com o ambiente e muito mais com a genética. É provável que as pessoas orem com mais frequência do que façam sexo, por exemplo. Hamer cruzou os dados do DNA de 2.000 pessoas de todas as religiões, assim como os ateus. Selecionamos um grupo de genes procurando por qualquer coisa que se relacionasse de forma consistente com um nível de autotranscendência. Após várias rodadas de testes, a equipe de Hamer identificou um tipo determinado de gene, aparentemente ligado a fortes sentimentos de espiritualidade. Esse gene, por acaso, foi chamado de VMAT2, que significa transportador de monoamina vesicular. Só para simplificar, nós o chamamos de gene de Deus. Acreditamos que ele tem algo a ver com a capacidade ou suscetibilidade das pessoas de acreditar em conceitos como Deus. Seria isso a evidência de que Deus está constituído em nosso código genético?
Uma coisa interessante sobre a espiritualidade é que ela é de fato um traço de personalidade independente. É diferente da ansiedade ou de qualquer outra coisa que medimos. E ela possui um componente emocional muito forte que faz com que as pessoas acreditem nas coisas mais loucas ou nas mais importantes, dependendo do seu ponto de vista. Essa é a razão das cruzadas. Essa é a razão de todas as grandes ações da igreja e de todas as coisas terríveis também. Hamer diz que o gene de Deus age como uma droga que banha o cérebro humano com neurotransmissores chamados monoaminas, que regulam o humor e a percepção. O gene de Deus equilibra essas monoaminas enquanto elas são transportadas de célula a célula e afeta as respostas emocionais do indivíduo. O gene VMAT2 existe em todas as pessoas. Assim como todos nós temos genes da cor do cabelo e dependendo de exatamente quais alelos do gene você tem e quais as combinações de genes, isso irá determinar se seu cabelo é loiro ou preto, ou se você é maior ou menor no nível de autotranscendência. Quanto mais forte for o alelo ou a versão do gene que a pessoa tiver, mais provável será que ela sinta a presença de Deus. Durante sua pesquisa, a equipe de Hamer detectou outro fenômeno. Os efeitos de uma poderosa forma do gene de Deus às vezes podem ser reforçados ou copiados por drogas alucinógenas. Se olharmos para algumas drogas psicodélicas como psilocibina, por exemplo, ou LSD, elas são equivalentes à serotonina. Elas se parecem com serotonina, mas enganam o cérebro. E achamos que esse tipo de alteração de consciência que ocorre com uma droga como a psilocibina ou LSD são um pouco parecidas com o que acontece com as pessoas durante as experiências intensamente religiosas, fortemente espirituais. Seja Jesus atravessando o deserto ou o Buda sentado sob sua árvore. De repente, tudo parece meio diferente. De acordo com as descobertas de Hamer, as reações químicas reguladas pelo gene de Deus poderiam ter sido responsáveis por alguns dos milagres descritos na Bíblia, como Moisés e a sarça ardente. Moisés estava viajando, basicamente. Agora, pode ser que ele estivesse em uma viagem porque Deus estava falando com ele na sarça ardente, ou pode ser que ele estivesse em uma viagem porque misturou um cogumelo ruim na sopa naquele dia. Não tenho como saber ou prever isso, mas o que sei é que as suas experiências implicaram em mudanças no nível dessas monoaminas em seu cérebro. Isso não quer dizer que as experiências religiosas são como drogas, só quer dizer que ambas funcionam nos mesmos caminhos do cérebro. Possuir o gene de Deus que o torna mais espiritual é como ter um pouquinho mais de psilocibina em toda a sua vida. E isso só faz o cérebro ser um pouco mais suscetível a esses tipos de ideias. Se você tem fé, pode dizer, olha, isso prova que Deus nos fez para que possamos compreendê-lo. E isso comprova a existência de Deus. Se for um ateu, pode falar, olha, isso prova que o cérebro simplesmente inventa Deus de qualquer maneira. É um monte de química. Deus não existe. Mas se ele não está lá para ligar o homem a Deus, por que algo como o gene de Deus evoluiria? Alguns biólogos acreditam que nas antigas sociedades humanas, onde os membros da mesma tribo adoravam um deus ou deuses comuns, um gene de Deus em alto grau de funcionamento tornou mais fácil que eles trabalhassem juntos e se protegessem. Em ambientes sociais cooperativos, um forte gene de Deus pode ter sido uma vantagem evolutiva. Mas a ciência também está revelando que a espiritualidade tem uma vantagem física. Existem muitos dados agora que mostram que pessoas mais espiritualizadas e religiosas tendem a viver um pouco mais, pois elas tendem a se recuperar de uma doença um pouco mais rápido. Acho que há muitas possibilidades de como esse tipo de gene conseguiu se manter na mistura e sobreviver à evolução recente. A causa desse benefício ainda está para ser determinada, mas o efeito é uma área onde a ciência e a fé estão trabalhando juntas para buscar avanços. É um relacionamento que Hamer observa de perto. A ciência e a fé estão em guerra há muito tempo. E até agora, sempre que depende de uma prova, acontece da ciência estar certa. A Terra não é o centro do universo, está somente circulando ao redor do Sol. A evolução ocorreu mesmo, estamos relacionados a outros animais e não somos algo singular que foi colocado aqui. Onde a religião acerta e a ciência erra é que a ciência não conversa com as necessidades emocionais das pessoas. A ciência não muda a consciência das pessoas do jeito que a religião muda.
Os cientistas poderão explicar as origens da consciência humana? Ou é uma questão de fé? Um novo campo de pesquisa pioneiro está buscando respostas em um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Por toda a história, o homem se esforça para explicar a sua própria existência. E durante séculos, essa pesquisa levou a uma resposta: Deus. Os avanços científicos do século passado levantaram dúvidas sobre a existência de um ser supremo. Mas agora a fé e a ciência estão se encontrando para tentar resolver a nossa maior questão: será que Deus existe? Enquanto os caçadores de relíquias e os fiéis procuram encontrar a prova na Bíblia, esse pesquisador acredita que o caminho para Deus pode estar muito mais perto do que pensamos. Sua busca por respostas o levou a investigar os funcionamentos mais internos da mente humana. O Dr. Andrew Newberg, diretor de pesquisa de medicina integrada da Universidade Thomas Jefferson, estuda o que acontece com o cérebro humano quando ele contempla Deus e o mundo espiritual. Acho que estamos em um ponto interessante onde temos a chance de juntar ciência e religião de uma forma que nunca pudemos fazer. Há um senso do cérebro humano que nos permite explorar o mundo cientificamente e pensar nas coisas de forma religiosa ou espiritual. Usando escaneamentos cerebrais de baixa radiação, Newberg, na verdade, consegue assistir mudanças físicas ocorrerem no cérebro enquanto uma pessoa ora ou medita. Decidimos analisar as pessoas que realizavam uma variedade de práticas religiosas e espirituais durante muitos anos. Nosso trabalho inicial foi feito com pessoas que eram muito firmes em meditação budista tibetana. Também analisamos um grupo de freiras que estavam engajadas em suas crenças religiosas há mais de 50 anos. O que fizemos foi usar um scanner que fotografava o cérebro deles. Fotografamos enquanto repousavam e também quando não faziam nada em particular. Depois tiramos mais uma foto do cérebro deles enquanto meditavam ou praticavam as suas orações. As áreas que pareciam ser mais afetadas durante essas práticas incluem uma parte do cérebro chamada lobo frontal, logo atrás da testa. E essa é uma parte do cérebro que normalmente funciona quando concentramos nossa mente em alguma coisa. Nas análises de Newberg, o lobo frontal acendeu da mesma forma que faria se os indivíduos estivessem concentrados em um problema de matemática difícil. Os monges tibetanos mostraram um aumento da atividade em seu córtex visual porque estavam se concentrando em objetos sagrados. Quando olhamos as freiras que estavam somente orando, não vemos as áreas visuais se conectarem ao cérebro, mas na verdade vemos as áreas verbais ligarem. Faz sentido, pois é uma oração, é uma prática verbal. Mas as análises também revelaram algo inesperado. Outra área que ficamos particularmente interessados é uma área chamada de lobo parietal, que fica na parte superior atrás do cérebro. O que achamos muito interessante nas pessoas que meditavam e nas freiras que oravam é que essa área do cérebro de fato se acalma durante essas práticas. O lobo parietal é a parte do nosso cérebro que monitora e reforça o sentido do nosso ambiente imediato ao redor. Então, quando o Dr. Newberg viu o lobo ficar escuro, ele testemunhou os indivíduos perderem mentalmente a noção de seu espaço, tornando-se um com o universo. E o cérebro está dizendo, sim, é verdade, você deve sentir essas coisas, pois o lobo parietal escurece e o lobo frontal acende. Passamos por uma experiência em que a pessoa de fato se perde, perdendo também a capacidade de perceber o espaço e o tempo do modo que percebemos. As análises do Dr. Newberg seriam a prova de Deus? Analisei uma freira que sentiu que estava na presença de Deus. Eu posso lhe dizer como o cérebro dela fica quando ela acredita que está junto dele. A análise não diz se Deus está na sala com ela ou não. E o que é importante no contexto dessa pesquisa é que é nessas experiências que as pessoas dizem, encontrei Deus. Ou descobriram alguma coisa que liga totalmente o nosso universo, uma conexão global que quando olhamos nossa realidade material não conseguimos enxergar.
As descobertas de Newberg sugerem que pela forma que o cérebro de uma pessoa está aceso pode-se determinar se ela tem fé ou se não tem. Durante os testes no scanner, ateus foram convidados a contemplar Deus. Então, ao vermos o cérebro de um ateu contemplando Deus, o que percebemos é que nos lobos frontais não há de fato um grande aumento da atividade como há quando vemos as freiras que estão meditando e se concentrando em Deus. O que concluímos em termos de como interpretamos essa descoberta é que um ateu de fato não entende a coisa. Indivíduos não religiosos com experiência em meditação foram convidados a colocarem-se em uma espécie de estado de transe. Os resultados revelaram que sua atividade cerebral era bem diferente das freiras ou monges em um estado transcendente similar, mas religioso. Eles realmente não querem pensar em Deus ou têm problemas para pensar nele. E pode ser que os lobos frontais não acenam, porque, na verdade, eles não entendem, não conseguem guardar aquilo na mente, não podem se concentrar nisso tão profundamente como alguém que é religioso ou espiritual, porque no que diz respeito àquilo, o religioso entende melhor. Entender seria o resultado da fé ou a causa? Há algo programado no cérebro dos que creem? Existe um Deus? Não existe um Deus? Qual é a natureza da realidade? Quando estamos em um sonho, agimos como se aquilo fosse realidade, e quando estamos em nossa realidade, podemos dizer, bom, isso não era real, isso foi só um sonho. Quando as pessoas têm experiências espirituais ou místicas profundas, elas sentem a mesma coisa. Elas sentem que aquela realidade representa uma realidade mais fundamental que a do dia a dia. Será que isso significa que Deus é uma invenção de nossa mente? Ou será que o lobo frontal seria um canal com um poder supremo? Será que existe algo além do nosso cérebro que não captamos nos exames, mas ainda assim encontramos de algum jeito uma prova? Na verdade, para mim, fazer perguntas é bem importante. E eu acredito que questionar seja sempre o correto. Enquanto a busca por evidências do Todo-Poderoso no cérebro humano continua, outros estão procurando a prova física da presença de Deus na Terra. Na Etiópia, Bob Carnock está caçando um dos artefatos mais sagrados mencionados na Bíblia: a Arca da Aliança Perdida. A Arca Dourada que dizem conter os 10 mandamentos e que desapareceu há milhares de anos. A sua recuperação e autentificação poderia validar vastas partes do Velho Testamento e poderia até ser um canal direto com Deus. Carnock seguiu um rastro de pistas pelo Nilo até a sua origem, o Lago Tana. Estamos cruzando o lago e temos uma viagem de barco de umas 3 horas. Tempestades frequentes e águas infestadas de crocodilos fazem dessa uma travessia traiçoeira. Se a arca foi trazida aqui pelos seus protetores, as defesas naturais do Lago Tana podem ter afastado os possíveis inimigos. A remota localização teria sido um esconderijo ideal para o artefato sagrado. Esse lago é muito grande e possui algumas ilhas interessantes. Podem ser as peças de um quebra-cabeça que resolveriam o mistério do local onde a Arca da Aliança está e para onde ela foi. A mais de 50 quilômetros da costa fica uma ilha proibida. Um penhasco com mais de 13 metros de altura delineia o perímetro. Um obstáculo assustador que poderia ter salvado a arca de caçadores e ladrões. Aqui é a ilha Tanakirkos e dá para ver que parece uma fortaleza. Como alguém pode escalar essa parede e ao mesmo tempo trazer a arca junto? Tanakirkos é habitada por monges que tomam muito cuidado com estranhos. Eles guardam uma série de artefatos raros que poderiam comprovar que a arca ficou escondida na ilha por 800 anos. Alguns desses tesouros nunca foram vistos por estranhos. Determinado a ter acesso aos artefatos, Carnock visitou a ilha antes, trabalhando para ganhar a confiança dos monges. Olá. Oi. Esse é Abba Gabriel. Ele é um grande amigo meu. É considerado um homem santo e reverenciado por milhares de pessoas. Vamos ver a aldeia dele e ver também os artefatos que podem estar ligados de um jeito bem singular à verdadeira Arca da Aliança. As relíquias ficam protegidas em um bunker trancado. Estamos aqui na frente de uma porta que
guarda tesouros, coroas de reis, instrumentos que eles dizem que conseguiram trazer para cá de Jerusalém com a Arca da Aliança. A presença de Deus está literalmente nesses objetos. Esses frágeis instrumentos seriam artefatos do ritual de sangue realizado na presença da arca, como uma oferenda a Deus. Karnak tem permissão de examinar uma relíquia crucial. O Gomer, uma antiga bacia que dizem que era usada para colocar o sangue do animal sacrificado. Me disseram que colocavam o sangue aqui, eles mexiam para que não coagulasse, polvilhavam sobre o povo para dar-lhes o perdão. Eles respingavam isso sobre a Arca da Aliança. Os monges de Tanakirkos não permitirão que os artefatos sejam removidos da ilha, tornando a autenticação científica difícil. Mas Karnak acredita que os objetos correspondam à descrição da Bíblia sobre as ferramentas usadas no ritual do sacrifício. Apesar de não haver prova conclusiva, elas fortalecem a teoria de que a arca veio para essa direção. A dificuldade é que não existe uma pessoa que possa entrar lá e dizer com certeza isso que você tem é da Bíblia. Essas coisas combinam muito bem com o relato bíblico. Dá para tirar as palavras da Bíblia e literalmente colocá-las sobre esses objetos, que se encaixam perfeitamente. A história toda se junta aqui e tudo nessa ilha vem a calhar. Tanakirkos revela mais pistas. Estamos aqui neste penhasco. É bastante cortado dos nossos dois lados e acaba na água. E o Abbas está me mostrando um buraco que foi cavado na pedra. Eles afirmam que esse é o lugar onde a vara da tenda ficava. Havia 4 deles que sustentavam uma tenda. E essa tenda era o tabernáculo da Arca da Aliança no deserto. Essas pedras aqui são os outros 2 furos do encaixe. Eles, na verdade, os pegaram, os tiraram do bloco de granito de lá e trouxeram-nos aqui como lembranças de quando a Arca da Aliança ficava no tabernáculo. Essas descobertas sustentam a teoria de que a arca estava aqui na ilha de Tanakirkos. Mas enquanto Karnak procura pela prova de Deus, muitos dos fiéis recorrem a um poder superior, procurando ajuda em um objetivo mais urgente: a cura do câncer. Onde a medicina falhou, esse curandeiro do Texas pode trazer a salvação. Esses resultados impressionantes evidenciam o poder da oração ou o placebo. Na busca mundial pela prova da existência de Deus, os neurocientistas estão explorando a complexa relação entre a espiritualidade e o cérebro humano. Usando tomografias, o neurocientista Dr. Andrew Newberg observou mudanças químicas no cérebro quando uma pessoa ora ou medita. Através de uma série de estudos, ele identificou o lobo frontal do cérebro como o epicentro da experiência religiosa e espiritual. O cérebro tem o poder de curar? Desde os primeiros dias da história humana, o homem crê no poder de cura pela oração. Por séculos, existem curandeiros ganhando dinheiro com esse fenômeno. Enquanto muitos permanecem céticos em relação à prática, os resultados obtidos por alguns curandeiros levantam a questão se há algo milagroso acontecendo mesmo. As multidões que clamam para serem vistas pelo Dr. Aysan Naimi acreditam que estão testemunhando Deus trabalhando pelas mãos de um homem. Esse é de verdade. Só mais um dos milagres de Deus. O Dr. Naimi é um ex-anestesista que virou curandeiro. Se eu chamar isso de curandeirismo, significa que sou eu quem cura. Mas, na realidade, a cura não vem de mim. Naimi afirma que ele é um condutor, através do qual a cura passa. O que estou fazendo é provar que Deus existe. Naimi diz que as milhares de curas que ele ajudou ao longo dos anos são a prova de que a ciência e a fé trabalham em uníssono. Eu não posso separar Deus da própria ciência. Quando vamos tratar as pessoas, elas não têm que saber que eu estou orando.
Muitos que procuram o Dr. Name tentaram todas as opções que a medicina tradicional pode oferecer. Eu tenho câncer de ovário e procuro por um milagre. Estou no final da linha quanto aos medicamentos. Fiz 3 cirurgias. Então, eu espero por um milagre. Estou rezando para que aconteça. Embora o prognóstico pareça sombrio, as histórias de alguns dos ex-pacientes do Dr. Name parecem dar esperança. Veja Kathy Kerouac, diagnóstico, câncer de pulmão. Eu nunca vou esquecer um momento em que o Dr. Name estava orando no meu ombro e depois no meu externo, na região do peito. E, de repente, meus pulmões se abriram pela primeira vez na minha vida e dei a maior puxada de ar fresco que já senti entrar em meus pulmões. E eu não parava de dar essas respiradas longas. Ele apenas se abriu. E eu não pude acreditar. Ela veio com o estado de espírito certo. É por isso que sentiu a cura bem rápido. Uma semana após a visita ao Dr. Name, os exames revelaram um resultado impressionante. O tumor desapareceu. O oncologista de Kathy não podia dar nenhuma explicação médica. Ele disse, eu nunca diria isso aos meus pacientes. Ele falou, foi embora. Sumiu totalmente. Ele disse, Kathy, você foi abençoada com um milagre. Não deixe ninguém fazê-la pensar diferente. Kerouac tinha aparentemente vivenciado um milagre. Mas esse fenômeno que poupou uma vida foi um exemplo da misericórdia de Deus? Ou foi o efeito placebo ligando o cérebro para curar o corpo por conta própria? Quando as pessoas se envolvem em estados e rituais de profunda espiritualidade, o seu corpo e o seu cérebro mudam. E isso muda talvez a forma que o seu sistema imunológico funciona. Muda o modo como o cérebro e o corpo reagem a diferentes coisas. Muitos cientistas tratam o efeito placebo como algo falso. Mas, de fato, é uma forma de agir muito poderosa do cérebro e pode mudar a maneira como o nosso corpo funciona. Ainda está além do poder da ciência determinar se a cura de Kathy foi um resultado da graça de Deus ou da graça do seu gene de Deus. Mas quer sejam os resultados comoventes da cura pela fé a prova de Deus ou somente a prova do poder do placebo, a busca por evidências científicas de um poder superior continua. Durante séculos, especialistas de todo o mundo têm caçado artefatos religiosos perdidos, procurando evidências que pudessem provar passagens da Bíblia e, finalmente, Deus. Na trilha da Arca da Aliança Perdida, Bob Cornuck veio até o norte da Etiópia para examinar uma importante peça de evidência que liga a arca até a ilha de Tanakirkos. Essa é a primeira vez que deixaram Cornuck ver o documento. É um texto antigo, aos pedaços. Esse livro aqui tem 1700 anos, dá pra ver a pátina nele, é de pele de animal. O livro apresenta uma imagem surpreendente que poderia confirmar a teoria de Cornuck de que a Arca da Aliança foi trazida para cá. Conforme eu estava examinando o livro, achei esse desenho muito original. Vemos Maria e Jesus vindo para a ilha de Tanakirkos. Por que Jesus veio a essa ilha? Os estudiosos vão ter que se virar para descobrir. Mas pense nisso. Quando ele tinha 12 anos, voltou a Jerusalém após um exílio no Egito. O primeiro lugar que ele visitou foi o templo. Ele disse aos seus pais onde esperavam que eu estivesse. Aqui o vemos vindo a essa ilha. Aqui é onde o templo portátil ficaria, o tabernáculo que guardava a Arca da Aliança. E temos o registro escrito de 1700 anos. Transmitida por gerações, a história verbal de Tanakirkos coincide com o relato no Antigo Texto. Jesus Cristo estava aqui, você acredita? Sim, 3 meses e 10 dias. 3 meses e 10 dias. Isso. E esses livros falam sobre isso? Sim, eles falam de Santa Maria e sobre Antes Jesus. De Santa Maria, Jesus. Da imagem. Da imagem. E da história. Da história. É isso. Essa imagem antiga pode ser uma descoberta épica. Se Jesus viajou para essa ilha remota, isso pode ser um sinal de que algo de vital importância estava aqui. Enquanto Cornuck fica um passo mais perto da arca, outros pesquisadores continuam buscando a prova de Deus dentro do cérebro humano.
Nos últimos 50 anos, os cientistas se juntaram em uma das maiores questões da humanidade, a busca por provas da existência de Deus. Os cosmologistas estão procurando pistas nas origens do universo e no Big Bang. Usando os avanços recentes da tecnologia, os neurocientistas estão procurando dentro do cérebro humano. Eles estão começando a explorar como nosso relacionamento com Deus pode ser determinado por nossa química cerebral. Em 1962, um estudante de Harvard tentou uma ousada experiência para estudar se as substâncias introduzidas no cérebro alteram a nossa percepção de Deus. Ficou conhecido como o experimento da Capela Marsh. O objetivo do estudo foi determinar se um alucinógeno introduzido no cérebro de um indivíduo devoto cobaia poderia criar uma sensação de que ele estava diretamente na presença de Deus. Ele foi feito na Universidade de Harvard quando Timothy Leary estava lá e antes das drogas psicodélicas serem proibidas. Ele pegou estudantes de teologia, pessoas que já tinham fé e a caminho da espiritualidade, e os dividiu em 2 grupos. E para um grupo, ele deu psilocibina, um alucinógeno muito potente. A psilocibina desencadeia alucinações, alterando a quantidade de serotonina liberada no lobo frontal, o centro de controle emocional do cérebro. Ele também é ativado durante a meditação e a oração. Para outro grupo, ele deu uma droga mais controlada, que ia fazê-los sentirem-se aéreos, mas não alucinados. E aí todos foram para uma missa de Sexta-feira Santa na capela e ouviram um sermão de um ministro bem conhecido da capela de Harvard. Os indivíduos do estudo que tomaram a falsa droga relataram que a missa parecia como qualquer outra. Mas muitos dos que tinham tomado o alucinógeno descreveram uma experiência de autotranscendência durante o sermão. Uma sensação de que estavam se ligando diretamente com Deus. Passadas semanas dessa experiência, ele perguntou do que se lembrava, o que vivenciaram. E descobriu-se que as pessoas que tomaram alucinógeno se lembravam daquilo como um tipo de experiência muito importante, uma experiência de transformar a vida. Enquanto que os que tomaram as drogas controladas só viram que foi mais um sermão. Para aqueles que tomaram psilocibina, o impacto do experimento foi de longa duração. Em uma pesquisa de acompanhamento 20 anos mais tarde, muitos dos indivíduos ainda viam o estudo como uma experiência profunda de mudar a vida. Alguns relataram que se sentiram ligados diretamente com Deus. Os resultados do experimento da Capela Marsh reforçam os resultados dos exames cerebrais realizados no laboratório do Dr. Newberg. Os 2 estudos ligam o lobo frontal à nossa percepção de Deus e indicam que a nossa experiência espiritual pode ser intensificada pela oração fervorosa, meditação e até mesmo por drogas psicoativas. Será que essas experiências intensas induzem a uma ilusão de que estamos ligados a um poder superior? Ou será que desencadeiam uma parte do cérebro projetada para ser um canal entre o homem e Deus? Um estudo mais profundo do lobo frontal pode ser a chave para provar a existência de Deus. Do outro lado do mundo, Bob Cornuck procura pela prova definitiva de Deus na Terra. A Arca da Aliança Perdida criou um rastro de evidências que segue Nilo abaixo. Pelos assentamentos judaicos perto de Gondar, até o Lago Tana. E agora, seguindo pistas encontradas em Tanakirkos e na antiga lenda etíope, Cornuck chega a uma pequena cidade no norte da Etiópia. É o fim de uma longa jornada para mim. Como é que eu fui acabar aqui, de tantos lugares, para essa antiga aldeia empoeirada de Aksum? Aksum nem sempre foi uma cidadezinha agrícola. Há 1500 anos, ela era a capital vibrante do Império Aksumita, um estado-nação que dominava o comércio no norte da África com um poder que rivalizava com Roma. Os reis de Aksum apreciavam demonstrações luxuosas de sua riqueza e colecionavam tesouros do mundo antigo ao redor. No século IV d.C., o governante de Aksum, em teoria, capturou o maior troféu do mundo cristão. Ezana foi para a ilha de Tanakirkos, pegou a arca e a trouxe aqui. Ele a trouxe para esse local. Em frente às ruínas de uma igreja grandiosa construída por Ezana, Cornuck vê que a prova está bem debaixo de seus pés. Pedras com o dialeto etíope do século IV chamado Ge'ez detalham o roubo da arca e sua chegada triunfante aqui.
Nós estamos andando nas pedras da fundação da mais antiga igreja da África subsaariana. E foi para cá que o rei Ezana, no século IV, trouxe a Arca da Aliança. Os monges me disseram que esse é o piso original. Um pequeno pedaço dele permanece e é onde esteve o Sagrado Senhor. Aqui é onde a Arca da Aliança ficou por várias centenas de anos. Evidências arqueológicas revelam que aqui já foi uma grande igreja, estilo basílica, uma estrutura à altura para guardar o artefato sagrado. Dá para ver que essa igreja tinha uma bela decoração pelas esculturas daqui. Não eram somente blocos de pedra, não foi uma simples igreja. Isso é o que chamam de piscina batismal. Deve ser isso ou pode ser um local de banho, onde os sacerdotes se lavavam antes de irem para ver a Arca da Aliança. A igreja foi saqueada pelos invasores muçulmanos no século XVI. A história local afirma que a arca foi resgatada por seus protetores fiéis que a esconderam até que pudesse ser colocada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Quando a igreja foi reconstruída em 1965, tornou-se uma catedral fortificada. Um bunker fortificado construído para proteger algo de grande valor. Bem ali é onde os etíopes dizem, e eu pessoalmente acredito, que a Arca da Aliança repousa hoje. Os moradores de Aksum acreditam que a Arca e os 10 mandamentos estão dentro de uma catacumba altamente segura. Um esquadrão de adoradores dedicados é a primeira linha de defesa. Voluntários equipados com rifles de assalto vigiam esse local dia e noite. Ele disse, há 6 anos, eu sou o guarda dessa igreja. A segurança desse local é muito severa. Mesmo se um intruso conseguir passar pelos guardas armados, há um outro sistema de segurança dentro da igreja. E não é só um edifício grande, com a arca sagrada dentro. Na verdade, existe uma sequência de corredores ali dentro, como um labirinto. Dizem que os corredores são feitos de concreto e são muito estreitos, com curvas bem fechadas. É impossível se mexer ali carregando um objeto grande, como a Arca da Aliança. Mas a maior proteção da arca que existe pode ser a sua própria reputação. Os etíopes creem que ela tem grandes poderes. Eles acreditam que se você ficar na presença desse objeto e não estiver com o coração puro, você vai cair morto, que será queimado vivo. Eles têm a convicção de que essa arca tem poderes supremos bem acima do que imaginamos. Há menos de uma década, 3 monges teriam se esgueirado até a câmara e pararam diante da arca. Um homem morreu no local. Outro morreu 2 semanas depois. Vim até aqui logo após que ouvi falar sobre isso. Me reuni com a família, fui ao túmulo, o vi. O terceiro homem ficou com uma visão muito ruim e ainda está vivo hoje. Eu não creio que a arca tenha os poderes que os etíopes afirmam. Acho que ela tem o poder de dominar a mente. Essas pessoas foram doutrinadas desde que nasceram. Elas não se lembram de uma época em que não foram informadas sobre a arca e os seus incríveis poderes. Somente um ser humano na Terra tem regularmente permissão para ficar na presença da arca. Esse homem seria a chave para revelar o poder de Deus na Terra? Desde a química do cérebro humano até a exploração de sistemas estelares distantes, a ciência está descobrindo novas evidências na busca mundial pela prova da existência de Deus. Armados com as mais recentes técnicas de análise científica, pesquisadores e arqueólogos de todo o mundo estão caçando o artefato mais cobiçado da Bíblia, a Arca da Aliança. Se a acharem, ela pode ser uma evidência do próprio Deus. Para Bob Cornuck, a busca de sua vida o levou a uma igreja na Etiópia rural. Ele acredita que por trás desses portões está o que poderia ser a descoberta arqueológica mais importante na história, a Arca da Aliança Perdida. Acredita-se que esse clérigo que vive enclausurado seja o único humano na Terra que pode ficar na presença da arca. Ele é conhecido como o Guardião. O Guardião é quem protege a arca.
Ele nunca tem permissão para sair. Passa a vida toda preso entre esses muros. Se a arca não está ali, por que todos esses guardiões, há centenas e centenas de anos, ficariam dentro dessa prisão? O guardião raramente fala com estranhos, mas agora, depois de muito negociar com anciãos de Axum, Karnak conseguiu algumas palavras. Aqui, em imagens raras, o guardião fala com Karnak através de um pequeno portão na parte de trás da instalação. A sua saúde está boa para adorar com a arca? Você está se sentindo bem? Ele está falando que ele somente faz as suas orações. Orações. Isso mesmo. Obrigado pela atenção. Tá bom, obrigado. Após poucos minutos, o guardião retorna ao seu posto. Bob Karnak está a poucos metros de distância do que pode ser o local de repouso da arca. Mas hoje, ele não vai chegar mais perto. Eu me encontrei com o guardião, segurei sua mão e olhei em seus olhos, os mesmos olhos que possivelmente contemplam a Arca da Aliança. Karnak espera que o seu novo acesso ao guardião e seu relacionamento contínuo com os anciãos de Axum um dia traga a recompensa máxima, a oportunidade de ver a arca. A Arca da Aliança é a preciosidade, é a menina dos olhos de toda a arqueologia. Se alguém chegasse em mim agora e dissesse, Bob, você passará por aquela porta e verá a Arca da Aliança, se eu faria isso, eu agarraria essa chance. Esse é o maior achado arqueológico da história. A busca por evidências científicas de Deus se estende desde os maiores objetos do universo até os menores. Grenoble, França, a casa de um laboratório enorme. Localizado a mais de 150 metros de profundidade e abrangendo a fronteira de duas nações. Essa é a linha de frente em busca de algo que poderia rivalizar com a importância da Arca da Aliança na corrida para achar as provas da existência de Deus. Uma micropartícula subatômica chamada partícula de Deus. Mais conhecida pelos físicos como o bóson de Higgs, a teórica partícula de Deus pode ser um elo perdido. Se for detectada, poderá mudar todo o nosso entendimento do universo. E pode alterar para sempre o debate sobre a existência de Deus. As partículas são de dois tipos. Há basicamente as partículas de matéria e as partículas de força. As partículas de força podem se empilhar uma sobre a outra, e isso é o que chamamos de bósons. Muitos físicos de partículas acreditam que o bóson de Higgs seja a partícula desconhecida que dá massa a toda a matéria no universo. O bóson de Higgs é muito diferente de todas as outras partículas que conhecemos. A coisa que faz o bóson de Higgs especial é que mesmo no espaço vazio, ele está lá. Ele fornece um meio através do qual as outras partículas se movem. E é por isso que, em última análise, as partículas como os elétrons ou quarks adquirem massa. A melhor analogia seria imaginar um meio como a água, o melaço ou o ar. Conforme você se move através deles, eles resistem um pouco. Então é possível imaginar que se corrermos pelo ar, conseguiremos ir muito rápido. Se tentarmos correr pela água ou por um melaço, vamos ficar mais lentos. Então, a grosso modo, é isso que o bóson de Higgs faz com todas as partículas da natureza. Se eles puderem localizar essa partícula de força, pode ser um passo importante para desvendar os mistérios do Big Bang e da origem do universo. Para estudar as partículas subatômicas, os físicos usam aceleradores de partículas. Para procurar a partícula de Deus, os pesquisadores construíram o maior do mundo. Uma pista oval de 27 quilômetros, conhecida como o Grande Colisor de Hadrons, ou Large Hadrons Collider. Os instrumentos que temos no Grande Colisor são essencialmente as máquinas mais complicadas e mais precisas já construídas pelos seres humanos. Nós pegamos os prótons e os aceleramos muito próximo à velocidade da luz. Até o ponto em que a velocidade não tem importância, o que importa é a energia. E então essas partículas têm mais de 1000 vezes a energia que um próton teria se estivesse parado. Aumentando a energia conforme eles aceleram em direções opostas, dois feixes de prótons são colocados em rota de colisão.
Quando eles sofrem a colisão, o impacto resultante explode cada um numa cascata de partículas ainda menores, incluindo diferentes tipos de bósons. As colisões entre os prótons têm tanta energia que geram uma enorme explosão de partículas diferentes. Os próprios prótons possuem quarks e gluons dentro deles. E o que na verdade ocorre é que um dos quarks ou um dos gluons de um próton colide com uma das partículas constituintes de outro próton e dá para ver uma grande chuva. As máquinas no interior do colisor podem detectar e medir a maioria dos tipos de partículas liberadas nessas colisões. E se os cientistas conseguirem encontrar essa possível partícula, será um divisor de águas. Sua descoberta poderia levar à até então chamada teoria do todo, que poderia explicar o momento da criação. Se retrocedermos a história, se voltarmos no tempo, a teoria do todo nos ajudaria a explicar o Big Bang e facilitaria na compreensão do que ocorreu naquele momento. Pesquisadores ao redor do mundo estão ampliando os limites de nosso conhecimento científico, abrindo uma nova fronteira na busca épica da humanidade para achar as provas da existência de Deus. Essa busca levou os físicos a construírem o maior maquinário científico na história da humanidade: o Grande Colisor de Hadrons. O acelerador faz colidir em feixes de partículas subatômicas com energias que se aproximam daquelas encontradas momentos após o Big Bang. Essas colisões permitem aos cientistas sondar os menores blocos constituintes da matéria e energia. Como Einstein diz que E é igual a mc ao quadrado, a energia é proporcional à massa. Se quiser fazer partículas mais pesadas, vai precisar de mais energia, o que significa que é necessário construir máquinas cada vez maiores. O objetivo: encontrar o bóson de Higgs, mais conhecido como a partícula de Deus. Sua descoberta poderá revelar um modelo padrão, uma teoria que resume o nosso conhecimento de mecânica quântica, eletromagnetismo e física de partículas. Encontrar o bóson de Higgs seria realmente um triunfo da imaginação humana. É o último ingrediente da física de partículas do modelo padrão, a última peça do quebra-cabeça. Mas o modelo padrão sozinho não pode nos dar uma compreensão completa da natureza. O modelo padrão não leva em conta a gravidade que todos nós sabemos que existe. Então não estamos procurando somente o bóson de Higgs no colisor. Estamos procurando por todo tipo de coisas. Algo que os físicos gostariam de encontrar seria uma espécie de teoria do todo. O modelo padrão serve muito bem para as forças que conhecemos, o eletromagnetismo, as forças nucleares. Se pudéssemos pôr a gravidade ali dentro, poderíamos ter tudo o que existe no universo. Os cientistas esperam que a partícula de Deus possa ser um trampolim para a teoria do todo. Uma única equação que descreva todas as forças fundamentais da natureza. Gravidade, responsável pela evolução de estrelas e galáxias. As forças nucleares, responsáveis pela união de toda a matéria. E a força eletromagnética, responsável pela luz, pelas interações químicas e pela própria vida. O problema real da teoria do todo é que pode haver uma teoria do todo. Em outras palavras, pode haver um pequeno conjunto de regras, de leis da natureza que simplesmente dão conta de tudo o que acontece em toda a história do universo. Nunca há nenhum desvio dessas leis, não há nada diferente dessas leis, não há nada além dessas leis. Descobrir essa teoria poderia ser essencial para a nossa compreensão de como o universo começou. Uma das coisas que a teoria do todo precisa fazer é unir a gravidade com a mecânica quântica. É o que se precisa para entender o Big Bang. O Big Bang foi um momento em que havia partículas ao redor, então a mecânica quântica é importante, mas o universo estava se expandindo muito rápido, por isso a gravidade era importante. A teoria do todo nos ajudaria a entender o que aconteceu naquele momento. Se uma teoria do todo pode ajudar a explicar a criação do universo, ela pode também explicar o seu criador? Se conhecer uma teoria do todo, se achar que sabe todas as leis da física, com certeza poderia se perguntar: é só isso? Ou seria uma boa chance de falar: essa é a teoria do todo porque alguma inteligência superior a criou assim? Para alguns, a resposta é não.
Com a teoria do todo, a ciência iria substituir Deus como resposta para qualquer pergunta sobre o universo. Mas para outros, a teoria do todo é por si só a própria evidência de Deus. Seu projeto de um universo bem regulado. Na expansão do universo, é possível ver uma arquitetura, uma ordem, a energia que se torna matéria, que tem dentro de si essa capacidade incrível de se ordenar e de dar a vida. Einstein usou uma linguagem religiosa o tempo todo. Ele não acreditava em um Deus consciente, que era separado do mundo físico. Mas ele pensou nas leis fundamentais da física como os pensamentos de Deus. Os pesquisadores do colisor realizaram vários testes, mas até agora não tiveram sucesso em suas tentativas de detectar a partícula de Deus. Mas com ou sem a partícula de Deus, a busca por evidências dele continuará. Desde as mais ínfimas partículas até os pontos mais longínquos do universo. Desde a Arca da Aliança até o projeto de Deus para o universo, a busca de provas da existência de Deus é um trabalho em progresso. A ciência prova que Deus existe? No momento, não. Mas eu acho que o único modo de provar se Deus existe ou não, não é só através da ciência, mas pela perspectiva religiosa e espiritual, assim como pela perspectiva empírica da ciência. Mas a própria busca, essa procura da prova quantificável de um Criador, é uma faceta que define a experiência humana. Essa pode ser a questão mais importante da vida. A pergunta mais valiosa da vida é se Deus existe, pois isso vai mudar o modo de viver. E então busque uma prova disso. Será que esse é o local onde a ciência vai finalmente descobrir a prova da existência de Deus? Ou será que o próximo grande passo em direção à nossa compreensão de um poder superior, se existir, pode aparecer em qualquer lugar a qualquer momento? Mas mesmo enquanto a ciência quer saber ainda mais se Deus existe ou não, alguns se perguntam: quanto será que queremos na verdade saber? O Deus das lacunas, o Deus que explica o inexplicável, tornou-se cada vez menor e menor. No que você escolhe acreditar? Prefere acreditar que esse mundo material é tudo que existe e que a ciência pode explicar tudo, tá? Esse dilema confronta até mesmo o mais pragmático dos cientistas. Não acho que a ciência por si só ofereça propósito e significado. Ela não nos diz o que é certo e o que é errado. Mas se quisermos saber o que é certo e o que é errado, é importante basearmos essa discussão no mundo real. E se o mundo real não tem Deus nele, então o propósito e significado tem que vir de outro lugar. Mas conforme a busca de Deus avança, ela inspira os estudiosos e cientistas que veem seu trabalho como uma aproximação da lacuna que ainda separa a fé dos fatos. Eu diria que as pessoas que veem o mundo como um cientista são como pessoas que enxergam com um olho só, como num telescópio. Mas se olhar também pelos olhos da fé, é como ver com os dois olhos. Então terá uma visão mais ampla, mais rica do mundo, uma visão mais tridimensional do planeta.